chegamos à porção Mishpatim, que significa leis. Ela inicia em Êxodo capítulo 21, verso 1 e finaliza em Êxodo capítulo 24, verso 18. Esta porção é a que contém a maior quantidade de mandamentos de toda a Torá. Na porção anterior, nós vimos que Moisés recebeu os 10 mandamentos separados em 2 tábuas, sendo a primeira constituída de mandamentos verticais, ou seja, mandamentos que se relacionam entre Deus e o homem, e 5 mandamentos horizontais, ou seja, mandamentos que falam sobre o relacionamento entre o homem e o seu próximo. Agora, a paraxá desta semana vai se aprofundar mais nas leis concernentes ao nosso relacionamento horizontal. Da mesma forma que estudamos primeiro as leis que regem o nosso relacionamento com o próximo, também Yeshua e os apóstolos ensinavam que Deus esperava e ainda espera que antes da gente buscar ter um bom relacionamento com Ele, com o Pai, nós devemos focar, em primeiro lugar, em ter um bom relacionamento com o nosso próximo. Fique comigo até o final do vídeo para você entender esse raciocínio. Ve'eli hamishpatim asher tassim lifnehem. E essas são as leis que porás diante deles. Êxodo 18:1. Sabemos que Yeshua ensinou que toda a Torá se baseia em 2 mandamentos, como descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 22, nos versos 36 a 40. Diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Muitos pensam e argumentam que esses 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, anularia ou então substituiria todos os demais mandamentos, os 613 mandamentos contidos na Torá. Mas, em primeiro lugar, é que não foi isso que Yeshua estava falando aqui. Na verdade, ele orientou bem diferente, lá em Mateus capítulo 5, 18 e 20, que diz: Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado de menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, a gente percebe com esse texto que de forma nenhuma Deus está trocando, anulando uma parte da Torá, resumindo que agora na verdade só existe a lei do amor, que as outras não têm. Não é isso que Yeshua estava falando ali. E mesmo que se não tivesse esse texto de Mateus 5 na Bíblia, e você só tomasse por base o texto de Mateus 22, onde ele diz quais são os 2 principais, então nesse caso a gente deveria fazer a seguinte pergunta: como Deus espera que eu manifeste o meu amor? Porque cada um de nós podemos ter uma definição muito diferente do que é amor. Porém, na Torá, nós temos a explicação exata de como devemos amar a Deus e o próximo. E não da forma que você pensa que é a forma correta, mas sim da forma que ele diz que é correta. Mas eu gostaria de falar sobre um detalhe que pode passar desapercebido dos crentes, mas que está claro nas Escrituras. Assim como Deus, nessa porção, nos apresenta um conjunto de leis concernentes ao nosso relacionamento com o próximo antes das leis que falam sobre como se relacionar com ele, assim também Yeshua nos ensina, como está escrito também em Mateus capítulo 5. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Assim também vemos esse princípio sendo aplicado na parábola do bom samaritano.
onde Yeshua adverte o levita e o sacerdote que passaram pela estrada e não quiseram socorrer ali aquela pessoa que estava aparentemente morta. Por que o levita e o sacerdote fizeram isso? Porque eles não queriam correr o risco de se contaminar, de se tornarem impuros e assim inaptos para o seu trabalho no templo. Desta forma, eles estavam priorizando um mandamento vertical, ou seja, entre Deus e o homem, em detrimento do mandamento horizontal, entre o homem e seu próximo. E este mesmo ensino nós vemos em 1 João 4,20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a qual não viu? Desta forma, fica claro porque o Eterno, em primeiro lugar, quis nos ensinar a amar e agir com justiça o nosso semelhante. É sobre isso que a porção dessa semana trata. O primeiro mandamento dessa porção diz, se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre, de graça. Algumas pessoas, ao ler um verso como esse, podem pensar que a Bíblia ou o Antigo Testamento é a favor da escravidão. Mas será mesmo que o Eterno livrou o seu povo da escravidão do Egito com sinais e maravilhas para fazer do seu povo escravo do seu próprio povo? Antes da gente criticar, nós devemos nos perguntar por que um hebreu, nessa passagem, acaba se tornando escravo de outro. Será que existia algum tipo de mercado de escravos hebreus, assim como acontecia no Brasil colonial? Mas enquanto a gente lê essa porção, a própria Torá nos explica como que um hebreu se tornava escravo de outro. Em Êxodo 22:3 diz que o ladrão terá que pagar por tudo que roubou. Se não tiver com que pagar, será vendido como escravo para pagar pelo que roubou. Esse versículo é apenas um exemplo de como alguém se tornava escravo. Assim, a lei do Eterno trabalha com a graça e a justiça, tanto para aquele que foi lesado, quanto aquele que cometeu o crime. Pois caso o criminoso não tivesse como pagar financeiramente para restituir a vítima, ele então teria que trabalhar para ela, e assim se tornando o seu escravo. E isso me lembra muito como meus pais falavam quando eu era criança, né? Ah, tá sem dinheiro para pagar a conta quando ia num restaurante, né? Comer uma comida, então vai ter que lavar a louça. Mas depois desse ladrão, desse escravo, pagar pelo crime, ou seja, trabalhar 6 anos, esse criminoso ainda ele teria a garantia que após esse tempo ele seria liberto. Assim, Deus estava ensinando o seu povo a nunca se esquecer que no passado eles também foram escravos no Egito. Mas quando alguém fazia questão de continuar vivendo como escravo, o procedimento era o seguinte, lá descrito em Êxodo 21, 5-6. No entanto, se o escravo falar, eu amo meu senhor, a minha esposa e meus filhos, não quero sair em liberdade, então o seu senhor deverá levá-lo diante do juiz. O escravo será encostado na porta ou ao lado da porta. Em hebraico essa palavra é mezuzá. E a sua orelha será furada com um furador. Essa será a marca de que ele servirá ao seu senhor durante toda a sua vida. Ou seja, quando o escravo preferisse ignorar o presente da liberdade, ele deveria então ser levado a um batente de uma porta. Esse batente deveria lembrá-lo, assim como nos lembra do sangue do cordeiro que foi posto nos umbrais das portas, que eventualmente os libertou do Egito. Desta forma, Deus estava dizendo, olha, eu paguei caro por sua liberdade e agora você está prestes a jogá-la fora. E já que você preferiu não me ouvir, então que a sua orelha seja furada. Esse verso diz ainda que ele seria escravo para sempre, mas sabemos que não seria literalmente para sempre, pois durante o ano de jubileu, todos os escravos eram libertados e todas as dívidas perdoadas. Esse é o nosso Deus, um Deus que nos ensina a amar, mas também nos ensina a agir com justiça. Ele não mima seus filhos e ele também não os deixa desamparados. Para finalizar, eu gostaria de falar sobre uma outra coisa nessa porção que é bem importante também. Os filhos de Israel, quando ouviram os mandamentos do Eterno proferidos por Moisés, todos eles proclamaram assim, como está escrito em Êxodo 24:7. Tudo que falou o Eterno
faremos e obedeceremos, ou ouviremos. Essa expressão, faremos e obedeceremos, ou ouviremos, nasce venishma, demonstra a essência da verdadeira fé. Não obedecemos porque concordamos ou porque entendemos. Obedecemos porque amamos ao Eterno e queremos honrá-lo com nossa fidelidade. Caso contrário, os filhos de Israel responderiam, entenderemos ou escutaremos e depois faremos. Mas não, eles disseram, faremos e ouviremos. A prática deve vir antes da compreensão. E os rabinos chegam a dizer que se alguém guarda as leis da Torá para benefício próprio, essa obediência não é aceita pelo Eterno. Há aspectos da fé que não podemos aprender através dos livros ou testemunhos. Temos que experimentar. Assim são os mandamentos do Eterno. A própria experiência da obediência sincera é que nos aproxima de Deus. E só então poderemos entender. Tiago também usa esse princípio em Atos 15, ao determinar o mínimo da Torá a ser cumprida pelos gentios. Ele não explica o porquê de cada um dos mandamentos, apenas prescreve a necessidade da guarda incondicional por aqueles que não são judeus. A própria experiência com o mandamento levaria os gentios ao entendimento. O povo do Eterno deve estar unido não apenas nas crenças, mas principalmente na conduta e na prática. Bom, a próxima porção se chama oferta, ou em hebraico, terumá. Ela começa em Êxodo 25:1 e termina em 27:19. Se você gostou desse conteúdo e quer que ele chegue a mais pessoas, curta e compartilhe. Assim o YouTube vai entender que esse é um bom conteúdo e vai também passar para mais pessoas. Deus abençoe vocês. A semana que vem vamos entregar nossa terumá.